Olá. Uma portaria da Advocacia Geral da União que define 19 pontos a serem observados na demarcação de terras indígenas acirrou os ânimos entre índios e produtores rurais. Para algumas lideranças indígenas, a medida significa a retirada da terra dos índios, o que para eles equivale à morte. Já os ruralistas avaliam que a adoção de critérios objetivos vai evitar que a FUNAI obrigue os produtores a abandonar suas casas e plantações. O próprio ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já admitiu que a demarcação de terras indígenas é um dos assuntos mais tensos e difíceis da sua pasta. E é esse o tema do Inscrição Nacional de hoje. Estão aqui conosco o deputado Padre Tom, do PT de Rondônia. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas. O deputado Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, que é integrante da Frente Parlamentar de Agricultura. O secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, e Rudi Ferraz, que é assessor da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Senhores, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. E eu quero começar esse debate mostrando alguns dados da portaria da Advocacia Geral da União. A gente fez um extrato, né, de alguns principais pontos e a portaria ela não apresenta esse agrupamento que a gente vai mostrar aqui agora. A gente fez um agrupamento de algumas condicionantes justamente para favorecer o nosso debate. Então, o primeiro agrupamento que a gente vai mostrar são os itens que tratam da exploração de riquezas. O inciso 1º da portaria, ela diz que o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas pode ser relativizado sempre que houver relevante interesse público da União na forma de uma lei complementar, a ser aprovada aqui pelo Congresso Nacional. O inciso 2º diz que o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos dependerá sempre da autorização do Congresso Nacional. O inciso 3º define que a pesquisa e a lavra das riquezas minerais dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional em que será assegurada aos índios a participação dos resultados. Então, esses 3 primeiros incisos, eles definem que a participação do Congresso Nacional nesses 3 momentos. E o inciso 15, ele diz que é vedada a qualquer pessoa estranha a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa nas terras indígenas. Então, esses foram os principais pontos da portaria da AGU, e é importante esclarecer para quem nos acompanha que a portaria da AGU, nesse momento, ela está com seu efeito suspenso. A própria AGU suspendeu a portaria em função de alguns julgamentos que ainda estão acontecendo, vão acontecer no Supremo Tribunal Federal. Então, a Advocacia Geral da União decidiu que esperar o resultado, o desenrolar desses julgamentos no Supremo para que a portaria voltasse a entrar em vigor. Então, eu gostaria de começar o nosso debate hoje ouvindo o deputado Padre Tom. Deputado, qual a sua avaliação sobre a forma como a portaria da AGU dispõe sobre a exploração da riqueza nas terras indígenas? Eu me surpreendi, como presidente da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, me surpreendi por vir do governo uma medida tão dura e radical como essa. A nossa posição é pelo arquivamento da portaria 303, né? Me surpreendi por quê? Porque havia toda uma disputa, briga aqui no Congresso Nacional sobre a PEC 215, que tem quase o mesmo teor. Aí eu penso que a Advocacia Geral da União não tem competência, né, para impor esse tipo de interpretação da lei. E as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol, elas são para aquela região de fronteira, a região de Roraima, e ainda, mesmo assim, está por ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado Giovanni Queiroz, qual é a sua avaliação sobre o assunto? Eu entendo que não houve nenhuma radicalização. Quero discordar do Padre Tom por parte do governo. O que a Advocacia Geral da União, que aí no caso denominado como governo, Padre Tom, nada mais fez do que apenas normatizar para efeito de disciplina interna do Executivo, para todos os advogados da Advocacia Geral da União, umas condicionantes colocadas pelo Supremo Tribunal, decisões do Supremo,
que logicamente foram provocados pela questão da Raposa Serra do Sol, mas que eles lá o fizeram para que pudesse servir a todas as outras áreas que não pudessem amanhã ser ampliadas as áreas já demarcadas, preservando a soberania nacional sobre todo o seu território, sob pena de quê? Não havendo essas ressalvas, não é? Amanhã o governo federal, o Brasil, perderia a sua autonomia sobre esse território, porque é gravíssimo isso. Nós não podemos permitir uma nação dentro de uma mesma nação. Então, eu acho, Padre Tom, que não houve, por parte do governo, a intenção de ferir direitos indígenas. E nisso nós acordamos. Eu acho que os índios têm seus direitos, têm que ser preservados, as suas áreas têm que ser demarcadas. Apenas a Constituição é muito clara, não é? Quando diz, por exemplo, que são terras indígenas, aquelas ocupadas pelos índios, e necessárias à sua sobrevivência, não é? Adequada à sua cultura. E isso, quanto a isso, nós estamos de acordo. O que não pode apenas é permitir que áreas já demarcadas, por um parecer indigenista de que índio tenha perambulado por outras áreas, possa ser expandida sem que haja, por exemplo, um contraponto. Não é? E aí o governo já põe, pelo menos, regra nessa questão. Clara Busato, você que é do Conselho Indigenista Missionário, além da sua avaliação sobre esses pontos que eu apresentei, eu gostaria da sua avaliação como cidadão, como alguém que acompanha o trabalho do Congresso Nacional, em relação ao seguinte aspecto. 3 dessas condicionantes remetem a uma responsabilidade do Congresso Nacional, a uma autorização do Congresso Nacional, a aprovação de uma lei complementar. Eu gostaria que você me dissesse se você acredita que, na prática, isso funciona. Tende a funcionar. Primeiro, manifestar também, da parte do Conselho Indigenista Missionário, todo um sentimento de frustração em relação a esta portaria que entendemos ser precipitada, desrespeitosa em relação aos povos indígenas e aos seus direitos constitucionalmente garantidos. Trata-se, no nosso ponto de vista, de uma interpretação dada pelo Poder Executivo por meio da AGU, muito elástica e abrangente, de uma decisão ainda não finalizada, ainda não transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso a petição 3388, que trata especificamente do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol. Por isso nós entendemos que ela é precipitada, foi uma precipitação, um equívoco, portanto, do Poder Executivo, e ela é elástica no sentido de que a decisão do Supremo, ela se deu num processo objetivo, que diz respeito, portanto, ao caso específico da terra indígena Raposa Serra do Sol. E a portaria estendeu aquela decisão tanto em termos geográficos, abrangendo para todas as terras do Brasil, todas as terras indígenas do Brasil, quanto em termos temporais. Ela teria dado um efeito vinculante à decisão do Supremo, que nem o próprio Supremo estabeleceu. Não existe esse efeito vinculante no nosso ponto de vista, e já alguns ministros têm decidido também nesse sentido, têm demonstrado que não existe. E também estendeu no tempo a decisão, ao passo que ela determina a revisão dos procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas que já estão em curso e determina a revisão e a adequação de procedimentos, inclusive, já finalizados. Portanto, essa portaria, ela confirmou aquilo que nós já prevíamos no momento em que ela foi publicada e potencializou uma situação de conflito já bastante latente no Brasil, além de desrespeitar, e aí entro na segunda questão apresentada, desrespeitar o direito de consulta aos povos indígenas. Ela abre um espaço que já é garantido constitucionalmente para a manifestação do Congresso Nacional, porém desqualifica totalmente o direito de consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas, direito este que já é garantido pela Constituição e reafirmado pela Convenção 69,
que foi ratificada e tem valor de lei em nosso país. Portanto, ela desrespeita não só a Constituição, desrespeita também normas internacionais e com vigência no país. Eu quero voltar nesses pontos, principalmente essa questão da revisão de áreas já demarcadas, mas eu quero antes ouvir o Rudi Ferraz, da CNA. Rudi Ferraz, qual é a sua opinião em relação a essa forma como a AGU tratou do assunto? Maristela, é importante fazer um esclarecimento inicial na origem do processo da Raposa Serra do Sol. Ali foi um processo de uma ação popular, que foi impetrada por vários legitimados ali, e que, devido à grande proporção, impacto que estava gerando na região, o Supremo Tribunal Federal, com o ingresso do Estado de Roraima na demanda, avocou a competência de decidir e julgar aquela matéria. Reuniu todas as partes, tanto a União quanto o Estado de Roraima, quanto os proprietários rurais, e foi decidir aquela questão. Como era um conflito muito grande, houve um impacto muito grande, houve essa proporção do julgamento Raposa Serra do Sol e, além, verificou a subjetividade do processo demarcatório por parte da FUNAI, o Supremo chamou para si a competência para decidir o que é um processo de demarcação de terra indígena. E lá foi um processo muito longo, com várias discussões, e se chegou a um consenso, uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que determinou aquelas condicionantes, aquelas salvaguardas institucionais que o próprio acórdão estipula. E o próprio ministro relator que conduziu as condicionantes, que é o ministro Menezes de Direito, ele trouxe para o dispositivo do acórdão, desculpa meus termos jurídicos, só para um tocante ao esclarecimento, ele trouxe ao dispositivo do acórdão exatamente para ter maior decidibilidade. E aquela ação, sendo uma ação popular, e o ministro trazendo aquilo para o dispositivo do acordo, foi justamente para esclarecer o efeito no tocante às outras demarcações de terra indígena. E foi por isso que o ministro Marco Aurélio, agora decidiu numa reclamação, teve uma decisão exemplar, clara. Falou assim, não foi por outro motivo que o ministro Menezes de Direito, ao instituir as condicionantes e trazer ela para o dispositivo do acórdão, deu maior efeito legal ônus e vinculante para aquele processo de demarcação. Sem a gente entrar muito na questão jurídica, né? Mas então, em relação a essas condicionantes, não há mais o que ser discutido no Supremo, é isso? Não, o que, em suma, vai merecer um esclarecimento aqui, aquilo é uma ação popular. A ação popular, a Lei 4.717 de 65, prevê que a ação popular julgada procedente, como ocorreu, ela tem efeito para todos. Ela tem efeito para todo mundo. E se julgada pelo primeiro plenário do Supremo Tribunal Federal, não vai ter, ela tem maior força ainda do que o próprio juiz de primeira instância. São partes institucionais, logicamente, que deverão vigir para todas situações similares e semelhantes. Mas, deputado Padre Tom, o que está chamando a atenção aqui no nosso debate é que o do PT, né, do principal partido da base central do governo, não conseguiu entender por que o AGU adotou uma medida dessa natureza, né, e a bancada ruralista, né, e a CNA, que normalmente tem a visão oposta do governo, está concordando com o governo. Então parece que tem uma coisa meio Não, eu não consegui